tudo bom? Conforme eu anunciei um tempinho atrás, vou começar a série falando sobre alguns livros que eu li e que me trouxeram muitos insights bacanas, tá? Vou falar de alguns livros que eu li mais recentemente e de outros que eu li já tem um tempinho, que foram muito significativos para mim, me trouxeram bastante aprendizado. Não necessariamente eu concordo com tudo que tem nesses livros, mas eu acho interessante mesmo assim trazer as ideias de cada um, tá? Não vou fazer necessariamente uma resenha, vou fazer mais um bate-papo, né? Falar de uma forma mais livre, mais espontânea, as minhas impressões, os meus insights, aquilo que eu pude extrair de cada livro. Eu vou começar com esse aqui, na câmera vai aparecer espelhado, né? Mais Esperto que o Diabo, do Napoleão Hill. Vai ser o primeiro livro que vai abrir essa série. E por que que eu escolhi começar com esse livro? Porque coincidiu essa leitura com um processo que eu estou fazendo de desenvolvimento pessoal, com algumas mentorias que eu comecei a fazer, e tem tudo a ver com autoconhecimento, tem tudo a ver com quebra da alienação. O que é alienação, Patrícia? Alienação é tudo que você faz, que você entrega o governo da sua vida nas mãos de outras pessoas, mesmo que seja de uma forma inconsciente. Às vezes você toma decisões importantes na sua vida baseados nas expectativas de outras pessoas e não naquilo que você realmente é, porque às vezes você está tão perdido que você nem sabe realmente quem você é. E esse livro tem tudo a ver com isso. Por isso que eu decidi começar com ele, essa série de livros, tá? Que eu vou estar falando aqui, vou falar sobre vários livros, e esse vai ser o primeiro, Mais Esperto que o Diabo, do Napoleão Hill. A primeira lição que eu tirei desse livro aqui é que a maior parte dos fracassos reais que a gente passa se deve a limitações que a gente impõe a nós mesmos, né? Na nossa própria mente. Esse livro, ele fala muito, aliás, como todas as obras do Napoleão Hill falam muito sobre você dominar a sua mente, dominar seus pensamentos, dominar suas emoções. É uma jornada no autoconhecimento. Mas nesse livro, ele expõe os métodos que o diabo usa para dominar as pessoas, através do medo, através da falta de autoconhecimento das pessoas, alimentando vícios dos egos das pessoas, alimentando medos diferentes. Ele fala que o medo é a maior arma de alienação que o diabo usa. E ele vai... O livro todo é como se fosse uma entrevista com o próprio dito cujo, né? A gente não sabe se realmente ele entrevistou de fato o Coisa Ruim, ou se ele teve um insight de uma criação, né? E criou tudo isso a partir da mente dele. Certo é que muita coisa que ele fala aqui realmente tem a ver com o caráter e o comportamento do maledito, né? O que eu achei muito interessante que ele fala aqui é que é o seguinte: o medo ocupa um lugar no nosso cérebro que, na verdade, é um espaço que a gente não está usando da maneira que a gente deveria estar usando. Então, toda vez que a gente se deixa alienar, a gente está deixando de ocupar um espaço no nosso cérebro, a gente está deixando de exercer um potencial que a gente tem. E aí o diabo acha uma brechinha para dominar a gente, de uma forma ou de outra. Então, como eu falei aqui, o medo é um instrumento de controle. Eu anotei algumas coisas aqui
quais seriam os maiores medos que a humanidade sente. Medo da pobreza, né? Medo de críticas, medo de doenças, medo de perder o amor, medo da velhice e medo da morte. Seriam os maiores medos da humanidade. E em cima desses medos, o diabo teria a oportunidade de fazer o que ele quisesse para aprisionar a mente das pessoas e transformá-las em gado e transformá-las em escravos. E para isso ele pode usar de várias coisas para aprisionar as pessoas. Usando o medo, ele pode usar o sistema como um todo, governo, famílias disfuncionais, religiosidade errada, relações profissionais, enfim, qualquer coisa pode ser usada para colocar esses medos todos. Esse medo pode ser colocado em qualquer uma dessas esferas. Dentro do medo, uma coisa interessante que eu achei que ele fala é o seguinte: o diabo encoraja a pobreza no homem porque a pobreza tira a habilidade dos homens de pensar e de fazê-los uma presa fácil. Então, tudo, não só a pobreza, mas como qualquer outra coisa que tire de você a capacidade de ter um raciocínio claro, de questionar, de sair da alienação, tudo isso aprisiona. E tudo isso é um instrumento de dominação. E ele fala também sobre o ritmo hipnótico. O que seria um ritmo hipnótico? Nós, como seres humanos, teríamos a tendência de permanecermos no mesmo estado, a não ser que venha alguma força externa e rompa. É o que a gente chama de inércia, o que a gente conhece como inércia. Mas no caso, isso tem a ver com os nossos pensamentos e o nosso comportamento. Então ele chama de ritmo hipnótico esse comportamento da gente como se a gente fosse zumbis em vida. Como se a gente vivesse uma vida ligada no modo automático e nunca questionasse por que a gente faz certas coisas, por que a gente vive da maneira que a gente vive, por que a gente procrastina, por que a gente adia decisões importantes ou por que a gente toma certos tipos de decisões sem pensar corretamente, vivendo escolhas de outras pessoas. Tudo isso tem a ver com o ritmo hipnótico. E é um problema sério porque o ritmo hipnótico tem a ver com a forma de funcionamento do nosso cérebro, que ele tem uma tendência natural de economizar energia e de manter a gente preso nesse ritmo hipnótico. Então, isso sendo uma tendência natural nossa, o fato da gente se alienar é uma tendência natural também. Então, a gente tem que lutar contra isso, porque a gente já tem a natureza que não ajuda muito nesse sentido, né? E a própria ação do diabo também, que seria, né, lançando esses medos para manter a gente preso nesse ritmo hipnótico. Então, a gente tem que quebrar esse ritmo, a gente tem que sair desse estado de alienação. E uma das coisas que ele fala é você assumir o controle dos seus pensamentos. É você passar a questionar as coisas. Não aceitar mais que certas coisas venham a ser colocadas para você de uma forma imposta goela abaixo, numa aceitação cega, sem questionar, sem pensar. E aí ele fala também da questão dos ditadores, dos narcisistas, dos manipuladores. Qualquer tipo de manipulação gera alienação. E qualquer coisa, qualquer comportamento nosso também pode virar um ritmo hipnótico. Tanto a inércia no sentido de ficar parado, quanto a inércia no sentido de começar a fazer um monte de coisa e entrar num ativismo louco sem questionar nada, também leva para alienação. A chave de tudo é assumir o controle da própria mente.
E isso vai começar a quebrar esse ritmo hipnótico e trazer resultados na nossa vida. Não vou falar mais, porque vocês precisam ler esse livro. Senão eu vou contar tudo e vocês vão perder. Mas o livro é muito legal. Tem conceitos muito profundos aqui. É uma leitura muito fácil, uma linguagem muito tranquila. Veio a calhar para mim, no momento que eu estou vivendo. Não necessariamente você precisa concordar com tudo que ele fala. Tem uma outra coisinha aqui que ele fala que eu não concordei muito, eu questiono, mas isso sou eu. Mas fazendo isso, eu estou colocando em prática o principal, que é o que eu acho que dá para aproveitar desse livro, que é questione tudo. Você não é obrigado a aceitar nada sem pensar, sem questionar. E questione, inclusive, o que você lê. Extraia o que for bom para você e o que não for bom, você descarta. Certo? Isso para tudo na sua vida. Então, esses foram, assim, os insights, né? A minha experiência com esse livro foi essa. Esse foi o primeiro livro dessa série de vídeos que eu tô super animada para fazer, porque eu amo livro, eu amo ler, amo conversar sobre livros, amo conversar sobre leituras. Tem uma biblioteca enorme aqui na minha casa, que é uma coisa que eu não abro mão, são os meus livrinhos de papel, apesar de eu ter livros em PDF e tal, mas eu gosto do papel, porque eu gosto de riscar, eu gosto de mexer, eu gosto de anotar. Então, é isso, tá? Leiam, vocês vão amar. Quando você começa a ler Napoleão Hill, você não para mais. Eu vou falar de outros livros dele depois, calma. Mas não vai ser o próximo. Mais pra frente eu vou falar. Tem livros ótimos dele também. Certo? Então é isso. Espero que vocês estejam aproveitando. Deixe seu joinha pra mim, tá? Pro o algoritmo aqui do YouTube entender que o vídeo é relevante, é bacana, pra poder alcançar mais pessoas e o canal poder crescer. Se faz sentido para você, compartilha, segue a gente também, se inscreva no nosso canal. E é sempre um prazer poder compartilhar experiências aqui com vocês. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.